você achou aqui que não teria bastidor desse sábado? Achou errado. A gente tem mais bastidor da política nacional. Em encontro com Luiz Inácio Lula da Silva, encontro com líderes partidários, Lula informou que o PAC, o Programa de Aceleração ao Crescimento, será anunciado neste mês finalmente, porque tinha de ser anunciado há 2 meses e passou para agora. Em um encontro com líderes partidários, que foi promovido ontem com líderes da esquerda, do centro e da direita, Lula informou que pretende lançar o novo PAC, e aí eu faço um adendo. Se pensou em diferentes nomes, mas ainda não se chegou a um consenso se será Programa de Aceleração ao Crescimento ou não, mas que ele será anunciado durante o recesso parlamentar. Este encontro foi feito para azeitar a relação com os integrantes do Centrão. A gente falou no início do jornal a respeito dessa remodulação da esplanada dos ministérios. Foi nesse encontro que o assunto foi tratado. E o petista explicou aos líderes partidários que a ideia é incorporar a iniciativa obras em redutos eleitorais dos parlamentares. Eu explico. Você tinha anteriormente as emendas de relator. Elas, por não serem transparentes, acabaram sendo proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. A questão é que, ao incorporar ao novo PAC algumas obras em redutos eleitorais dos parlamentares, você acaba agradando a demanda deles. O Daniel Rittner, que é nosso chefe aqui de Brasília, também tem informação de que o PAC, ou o nome que ele tiver, que o governo federal decidir, que ele acabará também incluindo a obrigatoriedade sobre produtos nacionais da indústria. Então é um outro fator em relação a esse novo programa. Renata Agostini, eu estava conversando ontem com alguns integrantes do Palácio do Planalto e eles me disseram, não, pode mudar de PAC para Avança Brasil. Só que aí alguém que observou a questão falou, mas espera um pouquinho, Avança não é o símbolo do Dória na disputa à Prefeitura de São Paulo? É, então não vamos tratar desse nome. Eu gostaria de saber de você quais são as expectativas desse PAC, o que você tem ouvido em Brasília. Era Avança, não era Acelera? Acelera, desculpa, erro meu, era Acelera Brasil. Assim, era um negócio assim, né? Que assim, Acelera Brasil. Aí falaram, mas vocês vão roubar o nome do Dória pro programa do Lula? E aí desistiram. Não, eu tô me recuperando aqui porque eu fiquei lembrando. Então, o PAC, bem, vamos lá. Eu aprovaria um movimento para dar outro nome, porque realmente esse nome ele é meio um pouquinho xoxo, né? Mas ele, de fato, ficou muito identificado com a gestão do PT. Então, ele tem um recall, né, de uma imagem aí, de algo que consegue condensar obras pelo país todo, tem uma identidade. Mas o essencial, a despeito do nome, né, qual ao fim e ao cabo vai ser o símbolo que eles vão escolher para esse projeto, o fato é que eles estão querendo retomar essa agenda de acenar não só para a população, mas também para as empresas com investimentos na área de infraestrutura e trazendo um receituário também bastante antigo. Essa informação que você traz de Daniel Rittner, que na verdade é um resgate daquela ideia do conteúdo nacional, de que os investimentos e os projetos, os investimentos públicos e os projetos que são capitaneados pelo governo federal tende também ter o condão de desenvolver a indústria local. Não que haja um problema em essência em se fazer esse tipo de política pública, diversos países fazem. Mas o que eu chamo a atenção aqui é que ainda não está claro qual vai ser o olhar para esse momento do país, né? Não me parece que apenas mimetizar uma estratégia que foi usada lá atrás vai fazer com que ela se torne bem-sucedida, até porque o PAC teve méritos, mas também teve inúmeros problemas, encontrou inúmeros entraves, foi extremamente criticado. A indicação que recebíamos até o momento, vamos ver como que vai ser esse lançamento, né? As informações finais, a modelagem final, mas a informação que vínhamos recebendo é que haveria um olhar mais detido para a participação do setor privado, né? Nas concessões, e que com isso você teria ali um frescor a esse PAC. Isso é algo que o setor privado vê com ótimos olhos e também o próprio mercado.
Por quê? Porque você pode parar para pensar, mas isso aí não é um investimento de empresas que estão na economia real? Quando a gente fala em deixar mais espaço para empresas e não para gasto público, o mercado olha e fala, opa, então você talvez tenha uma pressão menor nas contas do país, porque se não é desembolso do governo, então isso pressiona mais a questão das contas, né, de um resultado mais positivo que se queira atingir. Tudo isso vai ser muito importante da gente avaliar quando o programa for lançado. Mas o que você indica aqui, Uribe, é que me parece muito essencial se a gente conectar com esses gestos de aproximação do Centrão. Então, o Lula está falando, olha, a gente vai colocar na rua esse nosso símbolo do PT, do PAC e tal, mas a gente vai fazer uma costura com o parlamento, para que vocês também se sintam representados e possam jogar junto nessa história. Todos esses movimentos não me parecem aleatórios, me parece uma determinação de Lula e do governo de que é o momento de azeitar a relação com o legislativo. Citando aqui o Daniel Rittner, ele trouxe algumas características que ele apurou desse novo PAC. Seriam equipamentos para energia, mobilidade urbana, telefonia e cláusulas de conteúdo nacional. Eu queria continuar na seara da política com você, Rê, principalmente em relação a Rui Costa. Rui Costa tem sido muito criticado pela falta de diálogo com o Congresso Nacional e por não ter demonstrado a que veio. O ministro da Casa Civil, que Dilma Rousseff se transformou na mãe do PAC, conseguiu ter aí um espólio eleitoral, uma vitrine eleitoral. Rui Costa não tem conseguido. Inclusive, alguns deputados que vão conversar com o Rui Costa criticam. Ele é muito direto, ele não conversa muito, até um pouco grosseiro em algumas respostas. Você acha que ele conseguiria lucrar com o PAC? Ele conseguiria se transformar no pai do PAC ou o problema é um pouco mais embaixo? Eu, como uma pessoa que preza muito por ser direta, talvez eu queira fazer uma defesa desse tipo de temperamento. Mas como eu não sou política, né, eu não tenho tantas complicações como aparentemente o Rui Costa tem. Isso virou uma questão mesmo em Brasília. Não só a gente vê os colegas em suas apurações, mas eu arriscaria dizer, vamos ver se o Uribe concorda, que não tem repórter, analista de política em Brasília que não tenha esbarrado em alguma apuração que alguém cite a dificuldade com a Casa Civil. Virou, sim, um espaço de reclamação, porque o político em Brasília, ele quer que ele seja recebido, ele quer que ele seja ouvido, ele não quer somente que o seu pedido seja encaminhado, ele quer receber esse afago, faz parte da cultura de Brasília, faz parte especialmente de quem está ali nesse coração do Palácio do Planalto, que é fazer essa operação, operacionalizar essa aproximação do governo com os parlamentares, com quem está, com prefeitos, né, com quem está precisando desse contato. Então, esse tipo de crítica em relação ao modus operandi de Rui Costa, ele ficou muito evidente nos últimos meses, tanto que a gente viu que até Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, começou a aparecer nas conversas como alguém que estava entrando até nesse contato, às vezes, com os parlamentares, né, entrando ali num papel de articulação, junto com o ministro Padilha. Mas não me parece, primeiro, Uribe, e aí também gostaria de te ouvir, não me parece, primeiro, que Lula queira deixar seu ministro da Casa Civil no fogo. Os últimos movimentos têm sido no sentido de, a despeito dessas críticas, protegê-lo. Segundo aspecto, me parece que ainda há tempo para que o ministro da Casa Civil entregue projetos, programas que possam refazer essas pontes dele com parte do campo político. Uma fragilidade que o governo acabou expondo, mas que ainda me parece que tem conserto ou remendo. Sim, concordo contigo. Até Lula já teve umas 3 conversas com o Rui Costa pedindo, atenda mais os parlamentares, você não precisa resolver nada, tira uma fotinho, só ouça os parlamentares, faça esse jogo de cintura que é sempre bem-vindo.